Confederação de Policiais Civis questiona norma sobre jornada de servidores do Mato Grosso do Sul. Negado pedido de indenização a um comprador que adquiriu imóvel que já havia sido vendido. As empresas envolvidas no processo alegaram que, após identificarem o erro, devolveram imediatamente todos os valores pagos. Os 15 anos do Estatuto do Idoso e a reserva de bancos exclusivos no Distrito Federal para a terceira idade no transporte coletivo. Ele pode ingressar no ônibus ao momento que ele quiser, não pagar a transporte e ainda sentar no local que ele quiser. Justiça Eleitoral divulgou a Carta à Nação Brasileira. A realização de eleições limpas, de eleições que de fato expressem a vontade soberana do povo brasileiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis está questionando no Supremo um artigo de um decreto do Estado de Mato Grosso do Sul que dispõe sobre a instituição do banco de horas para os servidores estaduais. Na ação direta de inconstitucionalidade, a entidade alega que o dispositivo trata de forma desigual os membros da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, aliás, dos demais servidores do Estado. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E é exatamente sobre essa forma desigual que a Confederação entrou com essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal. A entidade explicou que o horário do expediente da Polícia Judiciária do Mato Grosso do Sul é de 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite, ficando o policial de sobreaviso fora desse horário, inclusive nos finais de semana e também durante os feriados. Segundo a Confederação, não há como remunerar o servidor pelo trabalho feito fora do expediente, porque falta uma regulamentação para o pagamento de horas extras. Esse caso ainda não tem uma data para ser julgado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. A relatoria é do ministro Luiz Roberto Barroso. E agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, se manifestou hoje a respeito das declarações do deputado federal do PSL, Eduardo Bolsonaro. O parlamentar gravou um vídeo há 4 meses que voltou a repercutir nesse fim de semana. No vídeo, ele dizia que o Supremo poderia ser fechado se houvesse tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o deputado Jair Bolsonaro. Em nota, o presidente do STF diz, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito. Não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição. Atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Fecha aspas. E o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, também se manifestou sobre o assunto. Abre aspas. Nesse momento em que o Brasil assiste a uma disputa política acirrada e polarizada pela presidência da República, com atitudes radicais e declarações irresponsáveis por parte dos apoiadores das duas candidaturas, fica evidente o desrespeito ao Estado Democrático de Direito e à própria população brasileira. A Associação dos Juízes Federais espera dos candidatos e integrantes das campanhas, no mínimo, mais equilíbrio, serenidade e uma postura de respeito institucional. Não há caminho possível fora da democracia e da ordem constitucional. Os magistrados e magistradas federais vão cobrar de forma intransigente o respeito às leis, ao poder judiciário e à defesa dos preceitos consagrados na Constituição Federal de qualquer um que venha a ser eleito para comandar o país. Fecha aspas. Superior Tribunal de Justiça autoriza o bloqueio de dinheiro do devedor após sumiço de pessoa responsável por bens penhorados.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um devedor que buscava afastar o bloqueio da conta bancária por entender que a penhora dos bens era suficiente para garantir a reparação da dívida. O recorrente alugava um imóvel que utilizava para fins empresariais. Após deixar de pagar o aluguel, os donos da propriedade entraram na justiça para rescindir o contrato e ficaram com um crédito de R$ 63 mil. Máquinas e outros objetos foram apreendidos para quitar a dívida. Mas como os bens se encontravam em local desconhecido, o juízo de primeiro grau autorizou o bloqueio na conta do devedor até o valor total da dívida. Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que a penhora dos bens apreendidos se frustrou, pois o paradeiro do depositário judicial, ou seja, a pessoa responsável pelos bens, é desconhecido. Por conta disso, se justifica a substituição da penhora por dinheiro, para os donos do imóvel não terem prejuízo. A ministra lembrou que o depositário judicial está sujeito a penalidades por não cumprir plenamente a função e deve responder pelos prejuízos causados ao devedor. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou hoje inconstitucionalidade da lei que previa, entre outros pontos, a promoção automática aos bombeiros militares. De acordo com o Ministério Público, autor da ação, o texto original do Executivo teve emendas aditivas aprovadas pela Assembleia Legislativa. Uma delas concedia promoção automática aos bombeiros, o que configura, de acordo com o MP, um vício de iniciativa parlamentar, já que a medida gera despesa ao Poder Executivo. A desembargadora Tereza Andrade foi relatora da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público. E você vai ver a seguir como anda o respeito ao assento para idoso nos coletivos. Aqui no Distrito Federal, a prioridade dos idosos no transporte coletivo vai além do estabelecido pelo Estatuto. Há 15 anos, o Estatuto do Idoso determina que o transporte público deve ter assentos exclusivos para pessoas com mais de 60 anos. No Distrito Federal, além do estabelecido pelo Estatuto, uma lei distrital ampliou esse direito. Todos os assentos em coletivo são preferenciais. A placa alerta: assentos de uso exclusivo para idosos, pessoas com deficiência e mulheres grávidas. Para mim tá tranquilo, eu sento bem, tá ótimo. Tudo direitinho. Pelo Estatuto, pelo menos 10% das vagas devem ser destinadas preferencialmente aos idosos. Aqui no Distrito Federal, a prioridade dos idosos no transporte coletivo vai além do estabelecido pelo Estatuto. Há um ano, está em vigor lei distrital que determina que todos os assentos de ônibus coletivo e metrô são preferenciais para idosos, pessoas com deficiência e mulheres grávidas. Por essa decisão, ele pode ingressar no ônibus ao momento que ele quiser, não pagar a transporte e ainda sentar no local que ele quiser. Quem usa aprova a iniciativa, mas reclama que ainda falta consciência de algumas pessoas na hora de ceder o lugar. Está faltando consciência e fiscalização que não tem. Quando tem vaga, a gente se senta, quando não tem, tem que ir em pé. Apesar dos ajustes para a lei ser respeitada, esse advogado acredita que a norma será usada como referência em outros estados. Decisões judiciais que interpretam a vontade da norma e aplicam o direito em sua plenitude, elas tendem a ser repetidas no Brasil e tendem a ser repetidas até no mundo. E quanto a cumprimento delas, obviamente, nós temos alguns casos de cumprimento e outros casos de descumprimento. No descumprimento deve ser denunciado, devem procurar o judiciário, fazer a denúncia, pedir o cumprimento da sentença, inclusive a aplicação de multas, se forem o caso, para as empresas que desobedecerem. O Superior Tribunal de Justiça negou indenização a um comprador que adquiriu o imóvel que já havia sido vendido. Para o relator do recurso, no caso analisado, a rescisão do contrato gerou um mero aborrecimento, o que não justifica o pagamento de dano moral. A venda em duplicidade acontece quando o imóvel é alienado simultaneamente para pessoas diferentes. Quando a pessoa compra uma unidade e uma outra também compra a mesma unidade, é impossível o cumprimento desse contrato para as duas pessoas, porque o bem é um só.
O ato não é considerado ilícito pela Justiça, e sim um inadimplemento contratual, onde são aplicadas as regras de descumprimento de contrato previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, como explica este advogado. Cabe a rescisão do contrato com as perdas e danos. Obviamente, a rescisão do contrato ela implicará na devolução dos valores pagos e as perdas e danos, inclusive os danos morais, eles dependem de prova necessária da existência desse dano moral para que seja indenizável. A venda em duplicidade de um imóvel em São Paulo foi parar na Justiça. O comprador pediu indenização de 40 salários mínimos após descobrir que o apartamento que havia negociado já tinha sido vendido para outra pessoa. As empresas envolvidas no processo alegaram que, após identificarem o erro, devolveram imediatamente todos os valores pagos e ofereceram ao comprador outra unidade similar, mas a proposta não foi aceita. Após ter o pedido negado em primeira e segunda instâncias, o comprador recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde afirmou que o sonho do imóvel próprio foi frustrado em razão da venda em duplicidade. Mas, para o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, o argumento não se sustenta diante da devolução dos valores e da oferta de outro apartamento como substituição. O relator reconheceu que o erro da venda em duplicidade acarretou graves dissabores. No entanto, não há como se vislumbrar o dano moral passivo de indenização, pois não houve demonstração de que o fato atingiu o direito da personalidade do comprador. O entendimento foi acompanhado pela terceira turma e o recurso foi negado. As redes sociais estão presentes mais do que nunca na vida das pessoas e durante essas eleições têm tido uma importância fundamental. Mas com o aumento do uso das redes sociais também vieram muitas discussões e brigas entre amigos e parentes. Os especialistas sugerem moderação. Durante as eleições, os debates não ficaram restritos aos candidatos. Nas redes sociais, o clima esquentou muitas vezes. Isso me trouxe bastante brigas com amigo, família, com todo mundo. As pessoas levam muito pro pessoal isso, eu acho que isso é uma coisa que tem que discutir, mas discutir de uma forma mais regrada. Acabou a amizade no Facebook. O impulsionamento de posts no Facebook é o 10º maior gasto das campanhas eleitorais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, 670 candidatos investiram R$ 2.700.000 na rede social para ajudar a disseminar conteúdo na rede durante o primeiro turno. Esta é a primeira eleição no país com leis que regulamentam a propaganda de candidatos na internet. As redes sociais ganharam um espaço considerável na vida das pessoas. E o conteúdo publicado pesou na escolha do voto de muita gente. Mas esses compartilhamentos de opiniões e informações devem ser vistos com cautela, segundo especialistas. As pessoas protegidas pelo anonimato, e pela distância, elas acabam sendo muito mais emocionais e muito mais agressivas do que elas seriam se elas estivessem na presença do outro. Então elas acabam sendo muito perniciosas e muito pouco se muda, muito pouco se altera da opinião de cada um. Esse advogado alerta: pessoas não estão isentas e nem passam despercebidas no mundo virtual. Porque você pode incorrer em ilícito penal e tanto ilícito civil. No ilícito civil seria mais uma ofensa à sua dignidade, à sua honra, à sua pessoa. Já na esfera penal, você poderia, dependendo do caso, claro, também, verificar o enquadramento da sua conduta nos crimes de injúria, difamação e calúnia. O psicólogo lembra ainda que é bom ter precaução com tantas discussões nas redes sociais. As pessoas, depois dessa época eleitoral, depois que os ânimos se arrefecerem, elas podem se ver muito frustradas com os políticos, já empossados, já nos seus cargos, fazendo seus acordos e se relacionando muito bem dentro da Câmara, dentro do Senado, e elas com suas relações rompidas, com relações desgastadas por conta desses tempos pré-eleitorais. O curso de Direito é um dos mais procurados nas faculdades de graduação. Dentro dele existem várias áreas a serem seguidas e profissões que vão desde a um professor até advogado consultivo. Seja por estabilidade, remuneração ou sonho, a carreira jurídica tem se mostrado um ramo repleto de segmentos. A descoberta, ainda dentro do meio acadêmico, revela a diversidade da profissão. A gente vai aprendendo coisas que a gente não imaginava que fazia parte do curso, mas vai abrindo a sua cabeça para o universo, porque o mundo jurídico ele é muito amplo.
São diversas carreiras dentro de um universo. No Brasil, foram quase 860 mil novos alunos inscritos no curso de Direito em 2016. Desses, quase 108 mil graduados, o que torna o curso um dos mais procurados e também mais concorridos. E na Bahia, este número também é alto. Quase 5 mil bacharéis são formados anualmente através de 52 instituições de ensino superior. Tanta busca por essa profissão leva a diferentes caminhos. Irã Furtado decidiu seguir o sonho da carreira acadêmica. Quem busca a carreira faz um mestrado, faz um doutorado, faz pesquisa, vai para uma universidade pública ou até uma faculdade privada. Ele pode ter uma vida financeira boa, estável e sobretudo, se ele tem prazer naquilo que está fazendo, a vida financeira fica realmente em segundo plano. Uma das opções mais almejadas no direito é a carreira pública. O ministro Cláudio Brandão construiu sua vida profissional baseada neste serviço. Persistência, paciência e esforço, aliada à disciplina. Ou seja, para se preparar para um concurso não é uma atividade simples, é um período prolongado, a pessoa tem que renunciar a muita coisa, mas esse período que ela passa estudando, se dedicando ao aperfeiçoamento para ser aprovada no concurso, sem dúvida que o futuro recompensa. Já Luana seguiu a carreira jurídica empresarial, que é outro ramo do direito que está em alta. O dia a dia de uma corporação, do funcionamento de uma empresa, é de estabelecimento de diversas relações jurídicas. Você firma um contrato, você contrata empregados, você lida com prestadores de serviço, você lida com diversos órgãos de fiscalização, com o governo. Então, assim, as diversas relações jurídicas, elas são estabelecidas e você precisa de um advogado ou de assessoria jurídica para tentar equilibrar, para fazer com que essas relações elas se estabeleçam de forma equilibrada. E também nós temos a advocacia preventiva, que não é aquela visão de advocacia em litígio, de briga, de contencioso, não. Aquela advocacia que a pessoa faz um planejamento, ela faz uma gestão dentro de uma empresa ou dentro de uma família para questão de sucessões. Então, ela consegue fazer essa advocacia preventiva. Hoje está muito em foco essa advocacia consultiva preventiva. E a seguir, eleições 2018, o presidente do TSE se reúne com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, reafirmou o compromisso de conduzir um trabalho harmônico com todas as instituições responsáveis pelas eleições no Brasil. O período das chuvas está chegando e com ele aquela preocupação com a pista molhada e possíveis acidentes de trânsito. Nessas horas sempre vale as velhas máximas. Redobrar a atenção e a cautela e também deixar a manutenção do veículo em dia. Dirigir com chuva é sempre um perigo. Quem nunca sentiu medo de perder o controle do carro? Nesse período, o negócio é redobrar a atenção ao volante. E os cuidados com manutenção dos veículos também. O Código Nacional de Trânsito prevê 30 itens obrigatórios no carro que devem estar em dia. Andar com os pneus carecas, nem pensar. O sistema elétrico, como os faróis, devem ficar acesos. E as palhetas com as borrachas novas. Quem anda sem cumprir a lei, além do risco de provocar um acidente, ainda pode ser multado. Ele vai ser notificado, por equipamentos obrigatórios ineficientes ou inoperantes. É uma infração grave, R$ 195. E dependendo de qual for o problema, vamos dizer que seja um problema que não coloque em risco o trânsito desse veículo. Então, esse documento é retido, essa pessoa é notificada e ela vai receber um prazo para consertar esse problema e apresentar o veículo no Detran e ter o seu documento de volta. Outro alerta é o uso correto do pisca-alerta do carro, já que a visibilidade na chuva é menor. Infração de trânsito, você transitar com pisca-alerta ligado. Isso não deve ser feito, porque as pessoas que têm um conhecimento mais profundo do código, quando vem um carro, vem um pisca-alerta ligado, elas podem pensar que o veículo está parado, desviar, bater em algum outro veículo. Nesta oficina, a proprietária afirma que os motoristas sempre deixam para arrumar os carros na última hora e alerta. Todo cuidado é pouco e a gente, além de cuidar do carro nessas revisões, nesses itens de segurança, ainda tem que dirigir com mais cautela. A gente vê que as pessoas também dirigem como se tivesse tudo seco e é muito diferente a forma de dirigir, tem que ter um cuidado maior, tomar uma distância do carro.
Faltam 6 dias para o segundo turno das eleições. Uma dica importante para o eleitor é observar a ordem que os candidatos aparecem na urna eletrônica. O segundo turno das eleições 2018 irá ocorrer em todo o país e no exterior. Mas em alguns lugares, além da votação para presidente, o eleitor também irá votar para governador e prefeito, no caso de 19 municípios. Nos 3 cargos em disputa, os números dos candidatos são formados por 2 dígitos. Por isso, para não ter dúvida e não se confundir na urna, fique atento na ordem de votação de cada região. No exterior, a votação será apenas para presidente da República, como foi no primeiro turno. Nesse caso, o eleitor irá votar uma única vez. Basta digitar o número do candidato e confirmar na tecla verde. Já nos estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e no Distrito Federal, o eleitor vai votar 2 vezes. A primeira será para governador, seguida da votação para presidente, que será o segundo e último voto. É preciso confirmar cada escolha ao digitar o número do candidato. E atenção, em alguns municípios irá ocorrer eleição suplementar para escolher também os prefeitos das cidades, o que torna a votação maior. Em Anamã e Novo Airão, no Amazonas, Aperibe, Laje do Muriaé e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Alpestre, no Rio Grande do Sul, Vidal Ramos, em Santa Catarina, Mongaguá, Araras, Monte Azul Paulista e Rincão, em São Paulo. Nesses locais, o eleitor vai votar 3 vezes. O primeiro voto é para governador. Digitou o número, confirme. Em seguida, segue a mesma lógica, o voto para presidente. Repita o procedimento. E, por último, faça a escolha para prefeito. Mais uma vez, aperte a tecla verde. O eleitor também vai votar para prefeito na cidade de Croatá, no Ceará, Davinópolis, Planaltina, Divinópolis de Goiás, Tuverlândia e Serranópolis, em Goiás, Bacabal, no Maranhão e Planalto da Serra, no Mato Grosso. Mas nesses locais não haverá eleição para governador. Portanto, serão 2 votos na seguinte ordem. Primeiramente para presidente, seguido do voto para prefeito, sempre apertando a tecla confirma após o número do candidato. Se você digitar errado, é possível corrigir com a tecla laranja. Claro que se o voto ainda não tiver sido confirmado. Vale lembrar que se o eleitor não seguir a ordem certa, o voto poderá ser anulado, já que o número digitado será incompatível com o cargo. E a presidente do TSE se reuniu com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. A Justiça Eleitoral também divulgou a Carta à Nação Brasileira. O encontro foi realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Na abertura do evento, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, reafirmou o compromisso de conduzir um trabalho harmônico com todas as instituições responsáveis pelas eleições no Brasil. Meus queridos presidentes de combate, presidentes dos tribunais regionais eleitorais, se disponibilizaram a viajar a Brasília nesta data para que mostremos, como Justiça Eleitoral, o quão unidos e coesos estamos para cumprir a nossa missão constitucional, a realização de eleições limpas, de eleições que, de fato, expressem a vontade soberana do povo brasileiro e de todo o nosso eleitorado. Durante o evento, a Justiça Eleitoral divulgou a Carta à Nação Brasileira, documento em que reafirma a total integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas e do modelo brasileiro de votação e apuração das eleições. A carta destaca ainda que o processo de votação é perfeitamente auditável. Na conclusão, a Justiça Eleitoral conclama a sociedade a defender o processo eleitoral e o Estado democrático de direito. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas.
Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Edson Fachin, negou o pedido para suspender a condenação do senador Assir Gurgax. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de detenção, inicialmente em regime semiaberto por crime financeiro. Na decisão de hoje, o ministro Edson Fachin entendeu que não deve ser suspensa a pena sem ouvir as partes para a revisão criminal e que o caso também deve ser apreciado pela Corte do STF. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou que uma empresa de alimentos terá de indenizar um cliente que foi vítima de assalto no estacionamento da loja. Foi estipulado o valor de R$10 mil por danos morais e também pelo prejuízo de um relógio Rolex, que foi levado pelo ladrão. No Pará, o poder público foi acionado pela Justiça para tomar providências urgentes sobre o atendimento de pacientes renais e com câncer na cidade de Tucuruí. A decisão é por conta de denúncias de pessoas que não estão sendo atendidas na cidade e estão sendo encaminhadas para a capital, Belém. O governo do município tem 30 dias para se pronunciar sobre o caso. E para encerrar, depois de várias divergências, a segunda vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá determinou a redução da tarifa de ônibus intermunicipais que circulam entre a capital e a Várzea Grande. A partir de hoje, a tarifa volta a ser R$ 3,75. Você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Irmã, boa noite. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.